Denise, a gente está ao vivo, tá? Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao painel digital ICOS, o impacto da pandemia na adoção de modelos de pagamento baseados em valor. Esse é o segundo painel que realizamos em comemoração aos 5 anos de existência de fundação do Instituto Coalizão Saúde. E a nossa agenda de hoje traz um assunto muito estimulante e vários especialistas da área, autoridades, lideranças, para compartilhar esse momento conosco. Na abertura, nós teremos a abertura com o presidente Cláudio Lotenberg, e presidente do Instituto Coalizão Saúde, e presidente do Conselho de Administração do Hospital Israelita Albert Einstein. Em seguida, teremos a palavra do Dr. Giovanni Thierry, vice-presidente do Conselho do ICOS e presidente do Conselho do InovaHC. Temos a honra de ter aqui compartilhando conosco, nessa parceria, o presidente da Johnson & Johnson, Gustavo Galá, que também fará as boas-vindas aos senhores. A nossa jornada, ela prevê uma apresentação inicial de 10 minutos com a nossa especialista Priscila Andrade. Priscila é gerente sênior de Economia da Saúde e de Acesso na Johnson & Johnson. Entraremos, portanto, logo em seguida, no painel de discussão, onde eu tenho a honra de compartilhar a moderação com o Fabrício Campolina. Fabrício é diretor de Transformação da Saúde na Johnson & Johnson. Nosso convidado para os comentários das nossas discussões é o nosso querido Paulo Chapchap, CEO do Hospital Sírio-Libanês e também conselheiro do Instituto Coalizão Saúde. Contaremos aí com as painelistas Márcia Macdisse, que é mentora estratégica em Value Based Healthcare na ASC, a nossa querida Tereza Veloso, diretora técnica médica da Sul América, e a nossa querida Vanessa Terrique, superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Logo no final do nosso evento, antes de encerrarmos, nós teremos um grande momento, que é um momento de lançamento do edital de chamamento para submissão dos casos de sucesso, que será integrante, casos que integrarão a nossa nota técnica sobre modelos de pagamento baseado em valor, que lançaremos neste evento. Faremos, por fim, teremos, depois dos comentários do Dr. Paulo Chapchap, ele realizará o encerramento do nosso evento. Bom, e do painel de hoje, eu gostaria de convidar o nosso presidente, Cláudio Lotenberg, para as palavras, para fazer a abertura e as palavras iniciais, das suas palavras iniciais. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. O meu carinho, o meu respeito àqueles que estão aqui presentes, o Gustavo Galá, Paulo Chapchap, Vanessa Tais, Márcia Macdisse, o professor Giovanni Thierry, enfim, aqueles que vão poder participar junto com a Priscila dessa jornada. E eu acho que talvez a grande pergunta que vem acontecendo sucessivamente durante os últimos dias é o que irá acontecer com os sistemas de saúde após o período de pandemia. E, evidentemente, se os problemas já existiam em termos das mecânicas de sustentabilidade, em função do envelhecimento e em função da apropriação tecnológica, eu vejo que a pressa no sentido de poder rever determinadas práticas que visam, fundamentalmente, buscar eficiência, eficácia e diminuição de desperdício, elas ganham uma velocidade ainda maior. Nos últimos dias também, no âmbito do Ministério da Economia, muito tem se discutido a respeito de uma necessidade de um aprimoramento das mecânicas regulatórias. Isso tanto no plano da Anvisa quanto no plano da Agência Nacional de Saúde. Todos nós sabemos que as agências, que por mais que se esforcem, sempre acabam reféns de mudanças que são fruto dos processos de judicialização. Portanto, ao lado dessa discussão,
também a necessidade de acelerarmos o ritmo da votação do assim chamado blocão e, portanto, regular através de mecânicas legais, o que trará, sem dúvida alguma, maior segurança por parte dos diferentes atores da cadeia produtiva de saúde. Mas o fato é que existe um denominador comum que, a meu ver, é o grande responsável pela insustentabilidade que nós vimos apresentando até mesmo antes do período da pandemia, que são os modelos de pagamento. Já há muito tempo nós temos discutido a necessidade de trabalharmos a remuneração pautada por valor, a remuneração que foca em desfechos, que traz dentro de si um processo de avaliação, de entrega, que pode ser percebido dentro de uma leitura que não só de produtividade numérica, como de resultado, desfecho clínico a respeito das diferentes patologias pelas quais os pacientes nos procuram, dentro dos diferentes prestadores de serviços. A mesa que aqui se apresenta, ela tem características únicas. Nós todos sabemos que a Johnson tem investido, e aqui eu peço licença ao Gustavo para registrar o excelente trabalho que o Campolina vem realizando, inclusive capitaneando, dentro do nosso instituto, todo esse debate. O papel da Priscila, o papel da Vanessa Taix, da Márcia Marquise, a quem eu conheço, certamente dão um pano de fundo de alta qualidade que não poderia ser melhor ao ter o encerramento e as conclusões e observações desse querido amigo que é o Paulo Chap, ele que é CEO do Hospital Sírio-Libanês. E, portanto, quero dar as boas-vindas, quero agradecer o apoio daqueles que prestigiam o nosso Instituto Coalizão Saúde, logicamente com o suporte operacional e profissional dessa entusiasmante Denise Eloy, e quero agora convidar o professor Giovanni Cherry para que ele faça as suas colocações antes que passemos ao debate do assunto que será tão bem apresentado por todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, Cláudio. Eu queria cumprimentar e dizer o prazer que eu tenho de poder fazer essa abertura desse evento tão importante do ICOS, junto com o Cláudio e o Gustavo Galá, presidente da Johnson & Johnson, e dizer que a questão dos modelos de pagamento foi um dos temas que o ICOS escolheu como prioritários para a discussão, né? E nós temos avançado muito, já fizemos, inclusive, publicação a respeito, mostrando a necessidade de uma mudança, né, no modelo de pagamento e de uma valorização de um modelo de pagamento baseado em valor, né? Essa transformação é necessária na nossa saúde. Nós vamos ter um painel muito interessante, coordenado pelo Paulo Chap, a quem eu cumprimento em nome de todos os demais palestrantes, e eu queria realmente destacar, né, todo o esforço do Fabrício Campolina, com o apoio da Denise Eloy, em avançar nesse tema de modelo de pagamento. Muito trabalho foi feito, o ICOS tem muito orgulho de todo esse processo, e hoje vai culminar justamente com o chamamento desse edital dos casos de sucesso em pagamento baseado em valor, né? Quero dizer que, durante essa pandemia, ficaram mais evidentes ainda as desigualdades do sistema de saúde, né? Onde nós observamos as diferentes taxas de mortalidade que variavam até 3 vezes, dependendo da UTI onde o paciente era assistido, mostrando a necessidade, né, de nós colocarmos essa nova visão da saúde, valorizando o resultado, né, premiando os que conseguem entregar um resultado melhor para o paciente, o que nós consideramos essencial dentro da transformação da saúde, e que exista transparência, né? Transparência de dados, que todos possam ver, né, o resultado entregue pelos diversos institutos de saúde. Isso vai provocar
uma responsabilidade, né, e um esforço para que todos possam melhorar, ter e poder oferecer uma saúde melhor para a nossa população. Então, é um momento importante e eu desejo um excelente painel para todos. E queria passar a palavra ao Gustavo Galá, presidente da Johnson & Johnson, que nós temos muito prazer de tê-lo aqui conosco, abrindo esse painel. Obrigado, Giovanni. Un placer realmente estar en este conceituado panel con ICOS, apoyando los avances de cuidado basado en valor. Y como dijo el doctor Lottenberg, ¿no? Ya el sistema de salud estaba con bastante presión y ahora impactado por la pandemia, nuestro sistema recibe una salud aún mayor. Y nos obliga como líderes en el área de salud a repensar cómo tenemos modelos que realmente son más sustentables para realmente tener un atendimiento más efectivo de nuestros pacientes. Y entendemos que ese modelo más sustentable va a requerir un mayor alineamiento de todos los stakeholders en la cadena, de todos nosotros. Y la adopción de modelos de pagamiento basados en valor va a ser llave, va a ser clave. Y nosotros en Johnson & Johnson como líderes tenemos la responsabilidad de ser parte de esa conversa. Gracias por su reconocimiento, doctor Lottenberg, y alineado con nuestro credo, realmente vamos a seguir trabajando incansablemente para mejorar la salud, no de algunos, sino la salud de todos los brasileiros. Una vez más, muy obrigado a este conceituado panel. Un placer estar acá. Y ahora tengo el gusto de pasar la palabra a Priscila Andrade, nuestra líder del área de economía de salud de Johnson & Johnson Medical. Priscila, a palavra é suya. Muito obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar a jornada de adoção de cuidado em saúde baseada em valor no Brasil, um tema que é tão relevante para os sistemas de saúde. E o próximo slide, por favor. Eu gostaria de iniciar essa apresentação com uma pergunta, justamente por que é tão relevante discutirmos sobre cuidado em saúde baseado em valor no Brasil. E só fazendo um link, a gente está traduzindo aqui cuidado em saúde baseado em valor, o tema Value-Based Healthcare. Sabemos que as ineficiências dos sistemas de saúde existem e estudos recentes, eles mediram justamente o tamanho desse impacto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o JAMA publicou recentemente, na verdade em 2017, que 25% dos gastos em saúde são representados pelo desperdício. Já no Brasil, em um estudo do IES, né, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o desperdício em saúde representa 19,1% dos gastos. Estamos falando de 28 bilhões de reais desperdiçados somente na saúde suplementar. Então, nesse cenário, o cuidado em saúde baseado em valor, ele aparece como uma das ferramentas, a gente sabe que não é a única solução, mas é uma das capazes de equilibrar a equação entre desfechos e custos, entregando de fato mais valor para os pacientes e contribuindo também com a sustentabilidade do sistema de saúde. E, finalmente, gostaria de comentar um estudo de médicos brasileiros, tendo como uma das autoras a nossa panelista, a doutora Márcia Macdisse, reforçando a necessidade de discutirmos Value-Based Healthcare na região, e no estudo sobre a perspectiva específica da cardiologia, trazendo o Value-Based Healthcare como uma das formas de contribuir com a sustentabilidade do sistema, baseado na entrega do cuidado com eficiência. Próximo slide, por favor. E qual é o momento que nós estamos no Brasil? Todos sabemos que ainda existe uma predominância do modelo fee-for-service, né, conta aberta, pacotes, e além disso existe uma fragmentação da rede, uma descoordenação do cuidado. Mas já começamos a observar há alguns anos que existe um movimento em direção a novos modelos de pagamento baseado em valor, como iniciativas de bundle payments, pay for performance, capitation, então, falando de, justamente, gestão populacional, orçamento global, pagamento por episódio, pagamento por desempenho, mas é importante sempre lembrar que quanto mais nos movemos em direção aos modelos mais complexos, ou seja, quanto mais nos aproximarmos do segundo gráfico, maiores são as necessidades de medição de desfecho, de coordenação do cuidado, além, claro, do aumento de risco envolvido nesses modelos, né, e necessidade de gestão populacional.
Próximo slide, por favor. E como tem sido, então, de fato, a jornada de adoção do cuidado em saúde baseado em valor no Brasil? A boa notícia é que ela já começou, então é impossível mencionar em tão pouco tempo, né, em alguns minutos, todos os eventos, todas as iniciativas dos últimos anos em relação a isso, além da criação de escritórios de valor em alguns hospitais, implementação de linhas de cuidados, mas a gente traz aqui alguns exemplos, alguns marcos que foram importantes nessa jornada, como, por exemplo, o grupo de trabalho da ANAP, em parceria com a Aishon, que foi o pioneiro na discussão da implementação de medição de desfechos clínicos em linhas de cuidados. Esse grupo começou com 8 hospitais, um standard set específico, e, na verdade, já evoluiu bastante, tanto na discussão como na implementação, hoje envolvendo muito mais hospitais e outras especialidades. Um outro marco que eu trago também é justamente o Instituto de Coalizão Saúde, que começou em 2017, reunindo representantes de todos os elos da cadeia, para discutirem justamente os modelos de pagamento baseado em valor no Brasil. Próximo slide, por favor. E, como resultado dessa discussão, em 2018 foi publicada a primeira nota técnica do ICOS, que com certeza todos aqui têm acesso e já conhecem, que teve grande importância educacional sobre o tema no Brasil. Em paralelo, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, também iniciou um grupo de trabalho de modelos de remuneração baseada em valor, que culminou com uma publicação em 2019 de um guia sobre o tema, e a abertura do edital do projeto de modelos de remuneração baseada em valor, que engajou várias fontes pagadoras e selecionou 13 de 61 projetos para acompanhar mais de perto. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses dados também. Próximo slide, por favor. E eu acho que a grande pergunta é como estamos em relação, né, aos projetos, às iniciativas implementadas no Brasil. A gente sabe que tanto no Brasil como na região os dados publicados ainda são escassos, mas a gente acompanha através de contato com todos os stakeholders da cadeia, que sim, já existe um movimento grande na região, vários casos sendo implementados, mas a gente traz justamente esse trabalho da América Latina, mostrando resultados preliminares de modelos em 40 hospitais. Essa publicação é do ano passado, sei que em breve teremos publicações com mais atualização e mais participantes, mas o que ainda chama atenção nesses dados preliminares é que apenas 10% desses hospitais, participantes, reportaram alto grau de adoção de medição de desfechos clínicos, econômicos e organização em torno de uma especialidade específica, enquanto apenas 3% possuem, de fato, modelos de pagamento atrelados ao desfecho. Um outro caso também é o estudo do Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson, publicado no último CONAP, demonstrando a efetividade do modelo, no caso, um bando com compartilhamento de risco para cirurgia bariátrica, demonstrando robustez nos desfechos clínicos acompanhados e também estimando uma potencial redução de custos de 12% para as operadoras envolvidas. Então, esses são alguns dados publicados que nós temos. E próximo slide, por favor. Outro dado interessante é relacionado justamente aos projetos que serão acompanhados de perto pela ANS, para entender um pouco o perfil dos projetos que estão sendo implementados no Brasil. Com isso, a gente consegue ver uma tendência maior de modelos de pagamento baseado em valor, no estilo bundle, né, episódio de cuidado e capitation, associado ao pagamento por performance. Outra predominância também interessante em relação a esses modelos é uma predominância também em modelos na assistência hospitalar e na atenção primária, o que, quando a gente cruza esses dados, faz bastante sentido, né, com relação à assistência e ao tipo de modelo de pagamento baseado em valor. E, finalmente, até para mapearmos melhor e termos dados mais publicados em relação às iniciativas no país, o Instituto Coalizão Saúde já começou a trabalhar na segunda nota técnica, isso vai ser abordado um pouco mais à frente nesse painel, que abordará os casos de sucesso e aprendizados no Brasil. Próximo slide, por favor. E eu acho que a grande pergunta, que também vai ser amplamente discutida nesse painel, é justamente qual o impacto da pandemia
na adoção desses modelos de pagamento baseados em valor. Houve no começo uma discussão se isso estagnaria um pouco, e a verdade é que vários estudos vêm justamente trazendo a aceleração desse tipo de modelo durante e pós-pandemia, justamente porque esses modelos eles vêm trazer melhores desfechos, mais eficiência, controle de custos, num momento tão crítico para os sistemas de saúde. Além disso, a pandemia também acaba reduzindo as margens do sistema, então se faz mais do que necessário que a gente caminhe para a redução do desperdício e para o aumento da eficiência e sustentabilidade do sistema de saúde. E para finalizar essa jornada, próximo slide, por favor, eu gostaria de trazer 3 tendências sobre o tema, né? Então, a gente falou um pouquinho do passado, como estamos, a pandemia, e o que vem, que já está sendo discutido em relação ao futuro, relacionado com o tema de Value-Based Healthcare. Então, o primeiro ponto, né, a primeira tendência é justamente o uso da inteligência artificial e a relação com o Value-Based Healthcare. Então, estamos num momento claro de transformação digital na saúde. Então, a inteligência artificial, ela vem justamente para auxiliar, tanto nos modelos assistenciais, otimizando a questão da gestão populacional, além também de trazer inovação na forma de predizer os desfechos, né? Então, os modelos preditivos, machine learning, big data, tudo isso vem para dar maior previsibilidade aos desfechos e, consequentemente, a efetividade das linhas de cuidado. A segunda tendência, próximo slide, por favor, a urgência de nós abordarmos os determinantes sociais de saúde nesses modelos de cuidado em saúde baseados em valor, além de simplesmente o acompanhamento de desfechos clínicos e desfechos econômicos. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Covid, né? Então, vários estudos sendo publicados, onde cada vez mais demonstrando que os piores desfechos foram relacionados com populações periféricas, por exemplo, ou de menor escolaridade. Então, cada vez mais os determinantes sociais de saúde muito relacionados com os desfechos clínicos também. E, finalmente, meu último slide, por favor, a tendência dos hubs sociais, contribuindo, de fato, para o cuidado em saúde. Então, aqui eu trago, por exemplo, a notícia de 2011, quando eles anunciaram que iam começar a recrutar pacientes em barbearias na Inglaterra para um estudo, e depois já a publicação no New England, em 2018, mostrando que as barbearias foram utilizadas como hub social, justamente para acompanhar os desfechos de pacientes hipertensos que não estavam sendo acompanhados em nenhum outro local de atenção em saúde. Então, considerando que no Brasil, muitos dos modelos tendem à atenção primária e modelos assistenciais, faz muito sentido que sejam identificados os hubs sociais do nosso país também para auxiliar no acompanhamento de cuidado dos pacientes. Então, com essa breve revisão da jornada de adoção de cuidado em saúde baseada em valor no Brasil, eu gostaria de passar a palavra ao Fabrício e à Denise, que vão moderar o painel, que com certeza tem toda a importância do tema para o nosso sistema de saúde. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Excelente abertura, apresentação. Eu já vou... Bom, primeiro é uma honra estar compartilhando a moderação aqui com o nosso parceiro Fabrício Campolina, coordenador do nosso GT e parceiro conosco nessa jornada. Eu queria já direcionar a primeira pergunta, começar já a nossa discussão aí com esses super especialistas que a gente trouxe, a Márcia Mactis, a Tereza Veloso, a Vanessa Teik, os comentários aí do nosso mestre Paulo Chap, e aí a gente já entra pegando um gancho em cima de dos pontos que a Priscila abordou, Márcia, e eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão dos efeitos da pandemia. A pandemia trouxe um cenário novo, um cenário muito mais desafiador para a saúde, e o que a gente percebe é um pouco que houve um momento de uma certa paralisação e depois de uma retomada de ações. No seu olhar, qual é o impacto que a pandemia traz na aceleração da adoção de modelos de cuidado em valor e de modelos de pagamento baseados em valor?
Denise, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de participar desse painel. É um painel extremamente diferenciado, um privilégio estar aqui com vocês. Sem dúvida, a resposta à pandemia funcionou como uma alavanca, e uma alavanca poderosa de inovação. E uma inovação diferente, porque a gente, em geral, tinha um modelo de inovação na saúde muito voltado para novos dispositivos médicos, para novas tecnologias, para novos medicamentos. E ficou muito claro com a pandemia que a gente precisava de uma inovação em modelo de atenção, em modelos de cuidado e em modelos de financiamento dessas novas soluções encontradas para enfrentar a pandemia, saindo de um sistema, como já foi dito aqui, extremamente fragmentado, não preparado para responder de forma integrada nem à pandemia e nem às doenças crônicas que já estavam por aí, né? O câncer é um exemplo muito claro, e acabou que a pandemia escancarou isso de uma forma muito importante. Mas é interessante porque, de um lado, essa fragmentação, ela não só penalizou quem precisava de uma assistência rápida por conta do Covid, ela penalizou também quem estava no curso de tratamento de uma doença crônica ou de uma doença oncológica. Tem um estudo recente, em nível populacional, lá na Holanda, publicado pelo Gupta e Strategies, que tem dados muito interessantes. Eles mostram que a resposta foi rápida do governo holandês, e eles entendem que, no cálculo deles, isso gerou um ganho em termos de anos de vida vividos com qualidade, por volta de 13 mil a 20 mil anos foram ganhos pela resposta rápida que eles deram. Só que 10 vezes mais do que isso foi perdido por conta da estagnação do todo o tratamento para as doenças e condições crônicas que estavam em andamento. E que a soma do que se ganhou em termos de tratamento com a Covid e que se perdeu em vidas é muito inferior ao total de anos de vida perdidos nos pacientes com doenças crônicas e oncológicas. Então, eles têm organização suficiente para ter esses números, mas eu tenho certeza que a gente extrapolaria isso para cá, para os Estados Unidos ou para qualquer outra população. Portanto, eu vejo duas grandes lições aprendidas e que devem ficar e que a gente deveria usar para os nossos modelos. O primeiro é que a gente realmente comece a pensar em novos modelos assistenciais, em que a gente olhe para a coordenação do cuidado e o papel da equipe multidisciplinar. Ficou claro que o médico não dá conta de cuidar sozinho de uma pandemia ou de qualquer condição crônica que a gente tenha que enfrentar. Que essas soluções tenham soluções digitais atreladas, e aí eu acho que a alavanca para a telemedicina foi muito importante, né? Nós na Qualirede, eu falo Qualirede porque a gente era Qualirede, mas nós na ASC, vou aprender ASC Saúde, temos já uma rede de atenção primária, acabamos de inaugurar a 8ª unidade de atenção primária, conseguimos transpor para a telemedicina de uma forma muito rápida e já mostrando, a gente passou a coletar desfechos 72 horas depois para saber o que acontecia com esses pacientes que acessavam a telemedicina, e o que a gente viu é que 1/3 só teria ficado em casa se não tivesse tido acesso à telemedicina, e desses, 60% só eram Covid, tinha 40% de outros pacientes ali precisando de uma orientação, com medo de ir até o hospital. Então, de um lado, esse redesenho é necessário, e do outro lado, quais são os modelos de remuneração que permitem essa adaptação mais rápida. E o que a gente percebe é que quem estava no modelo fee-for-service puro, que precisa seguir o que está no rol e cobrar os itens que já estão acordados, é mais lento do que um modelo em que eu tenho um acordo mais global, seja ele um capitation, seja ele um bundle, um orçamento, um share savings, enfim, você se move melhor e reage mais rápido dentro de modelos que permitam fugir desse acordo item a item que te impede de fazer as cobranças. Então, tem exemplos fortes no Brasil dessa aceleração, tem forte nos Estados Unidos. Acho que não tem retorno. O que nós precisamos é que essas lições aprendidas com o Covid, elas de fato sirvam para que a gente olhe para a grande população sob risco hoje, que são os pacientes com doenças crônicas, e que a gente resgate o papel da atenção primária como organizador desse sistema, para que a gente tenha um fluxo mais integrado e aí consiga, assim, como já foi dito anteriormente, alinhar os interesses de todos os stakeholders, né?
como que a gente gera valor para o paciente ao mesmo tempo em que a gente é mais eficiente e consegue também controlar os custos. Eu acho que esses são os aprendizados que a gente tem visto aí com essa pandemia. Fabrício, você precisa ligar o som. Você está sem som, querido. Eu não estou te ouvindo. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, então, enquanto o pessoal aí de apoio ajuda a Fabrício a se posicionar. Pronto? Não. Acho que a Márcia, ela traz... Fabrício, você avisa quando tiver ok, tá? A Márcia traz pontos importantes, já abrindo o debate, né? Dando um conceito muito mais amplo, trazendo o conceito de cuidados baseado em valor, dando um conceito bem mais amplo do que simplesmente uma mudança de modelo de negócios, como muitos enxergam, né? Eu já vou dando a sequência para fazendo a nossa pergunta, a nossa segunda painelista, a Vanessa Teik. Vanessa, seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Vanessa, eu queria que você abordasse sobre os desafios encontrados na prática, no processo de implementação de cuidados em saúde baseados em valor, como, por exemplo, negociação contratual, acompanhamento de adesão aos protocolos, mensuração de desfechos, entre outros, né? Esses ajustes têm uma alta complexidade, né? E também o envolvimento dos pacientes nesse processo. A gente tem aí também aspectos legais, aspectos contábeis. Fala um pouco sobre quais são os elementos que precisam ser os pontos de atenção para a implementação de cuidados baseados em valor na prática nos serviços de saúde. Bom, vocês me escutam bem? Eu estava tendo um pouco de dificuldade de ouvir, mas vou responder com base na pergunta. Primeiro, muito obrigada. Agradeço a Denise e ao Fabrício pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem aí um desafio prático na implementação desses acordos baseados em valor e que a gente vem vivendo aqui no Einstein na prática, e eu vou listar alguns deles, né, do que a gente tem visto aqui. O primeiro, eu acho que é a gente chegar nos termos do acordo. Então, o que está coberto no escopo desse acordo, né? Então, a gente vai pensar em modelos, vamos tentar começar em modelos mais simples, em que a gente, por exemplo, oferece garantias para os procedimentos, para os antigos pacotes, né? Agora vamos incluir garantias nesses pacotes. Por exemplo, se esse paciente complica em até 30 dias, essas complicações estão cobertas. Mas são complicações relacionadas. Então, o primeiro termo que a gente tem que chegar nesse acordo é quais são essas complicações que estão contempladas dentro desse acordo e o que não, o que está fora, né? Isso exige que a gente tenha protocolos e care pathways, né? Ciclos de cuidado que a gente acompanhe desses pacientes. Então, chegar no escopo do que está coberto. O segundo ponto, eu acho que existe um desafio de transparência dessas informações e de integração de sistemas, porque o que eu tenho visto na prática é que quando existe uma opressão para a mudança do modelo de remuneração, é muito por uma questão de falta de transparência na informação também, né? A operadora tem a sensação de que pode estar sendo feito mais do que é necessário, e aí, por isso, a mudança do modelo de remuneração cria incentivos para fazer com que o prestador tenha uma adesão a cuidados que são realmente necessários. Então, eu acho que tem aí um meio do caminho entre uma mudança total e o modelo fee for service tradicional, que é a gente aumentar a transparência desse processo de troca de informações, né? E tem um desafio especial que eu tenho visto na prática, que é um desafio mais burocrático, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, como é que eu reconheço a receita de um modelo como esse pelo prestador, né? Porque ele reconheceu a receita, mas o custo... Ele teve a receita no início, vamos pensar num bundle, mas esse custo pode ir acontecendo ao longo de 1 ou mais meses, né? E eu descobri recentemente que isso é um problema para a operadora também, né? Como é que a operadora... contabilmente reconhece esses modelos diferenciados, onde a gente tem o pagamento desatrelado do cuidado, necessariamente, né? Mas eu acho que a gente vem amadurecendo nesse sentido, e eu acho que é uma implementação que exige uma relação de confiança entre prestadores e operadoras,
porque é um modelo que necessariamente vai precisar de uma revisão periódica, porque está todo mundo aprendendo a implementar esses modelos, né? Então, acho que essa relação de confiança e transparência é fundamental para essas implementações. Excelente. Me ouvem agora? Me ouvimos bem. Muito bem. Que bom. Eu queria... Pode falar, Denise. Não, Fabrício, eu só ia fazer uma observação. Se o Paulo Chap-Chap está nos ouvindo bem, quando ele, se quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, fique à vontade, Paulo, tá? Faz um sinal para a gente, por favor. Pois não, Fabrício. Não, perfeito. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês discutindo esse tema tão importante. Estamos com uma audiência aí de quase 200 pessoas. Convido todo mundo aí a dar o like no YouTube aí, se estiverem gostando da discussão. E acho que o ponto que a Vanessa trouxe em relação à transparência é fundamental para que a gente possa realmente avançar dentro desses modelos de remuneração baseada em valor. E também acho que é importante destacar essas questões, como, por exemplo, o reconhecimento de receita, que muitas vezes a gente só para refletir na prática e ter a oportunidade de vir de antemão, acho que já nos ajuda a preparar. Eu queria aproveitar agora e direcionar uma pergunta para a Tereza em relação à questão de como tem sido, né, a jornada de cuidados em saúde baseada em valor na Sul-América e se ela pode compartilhar um pouquinho conosco as experiências de sucesso que vocês estão tendo. Boa noite a todos. Obrigada, Denise. Você sabe que esse é um tema que eu gosto muito, tá? E que eu venho lutando para que essa mudança aconteça no mercado, pelo menos nos últimos 7 anos. Tá? Durante esse período, a Sul-América intensificou muito o seu papel como gestora integral de saúde. Tá? E fez isso através de um projeto que começou como um projeto de coordenação do cuidado, mas que hoje é muito mais do que isso. Hoje eu diria que é o modelo de operação da Sul-América. E todo esse modelo ele está centrado no paciente no centro do cuidado e na entrega de valor para o beneficiário final. Tá? Tudo isso começou com uma grande aproximação com a classe médica. Foram feitos protocolos junto com diversas especialidades, foram estabelecidos modelos de remuneração por performance, remuneração baseada exatamente nas entregas e na percepção e na experiência do nosso usuário. Partindo do médico, a gente teve a necessidade de fazer uma integração. Porque, como Márcia mesmo falou, o médico não faz nada sozinho. Então, a gente teve que dar sequência, trazer os terapeutas e trazer equipes multidisciplinares para integrar esse cuidado coordenado. E a gente começou a fazer essa conexão através de uma ferramenta de Health Cloud que permite um compartilhamento de informações, que hoje é a grande dificuldade que a gente tem nesse mercado, né? A informação muito fragmentada não nos permite que a gente tenha uma linha de cuidado tão adequada dos nossos beneficiários. E aí a gente começou essa construção. Uma construção muito apoiada, realmente, em investimentos em canais digitais, em advanced analytics, em machine learning, para que a tecnologia pudesse nos auxiliar em todo esse mecanismo. Tá? Com isso, houve a formação de um núcleo que é responsável por todo o processo de navegação dessas vias de cuidado, esse núcleo também multidisciplinar, e com ferramentas que ajudaram, certo, ao longo do tempo, a ampliar bastante, certo, o número de pacientes, clientes da Sul-América que são navegados nessas linhas de cuidado. Hoje, a gente tem mais de 20% da carteira da Sul-América dentro desse processo de cuidado coordenado e mais de 50% desse sinistro. Tá? Da Sul-América. Tudo isso, certo, foi bastante impactado pela pandemia, mas ele foi impactado de uma maneira muito positiva. Tá? Toda a jornada digital da Sul-América durante a pandemia, ela foi muito ampliada, tá? E a gente conseguiu excelentes resultados.
A Sul-América já tinha, dentro do componente do cuidado coordenado, uma teleorientação, e rapidamente ela foi expandida para uma teleconsulta não só para médico, mas também para os terapeutas, em duas classes diferentes, uma que a gente costuma chamar de atendimento de urgência e a outra que é o atendimento eletivo, que é dos próprios médicos do cuidado coordenado, que permitiram, de um modo muito eficiente, que se conseguisse dar continuidade ao cuidado dos pacientes crônicos, mas também ajudar certos beneficiários desse momento da pandemia que tinham o receio de se deslocar para o hospital, para consultórios médicos, mostrando, certo, que a linha de cuidado, o arco de acesso, certo, ele funcionava muito bem fazendo essa navegação do beneficiário. A gente expandiu o relacionamento com os hospitais durante a pandemia e, partindo desse mecanismo, certo, de teleorientação, de telemedicina ou da própria orientação médico-telefônica, a gente criou um sistema de fast track com os hospitais, onde a gente fazia um compartilhamento de informação e os pacientes que eventualmente precisavam, certo, derivando dessa telemedicina, um atendimento médico, já chegassem às emergências previamente triados, facilitando o acesso dos beneficiários. Esse é um sistema que a gente tem trabalhado na coordenação do cuidado, mas esse sistema ele está muito atrelado, certo, hoje ao modelo de remuneração. Tá? E aí eu gostaria de citar rapidamente, até para não me alongar muito, alguns modelos de remuneração têm sido bastante interessantes, alguns deles vinculados à formatação de novos produtos inteligentes, onde existe um modelo de compartilhamento de risco com os prestadores, e um modelo coordenado, que tem funcionado muito bem, tá? Um modelo de rede de atenção primária, essa rede de atenção primária também remunerada por performance, pelos resultados que a gente tem encontrado, certo? Nos nossos pacientes diabéticos, hipertensos, nas nossas gestantes, projetos que a gente tem de risk share com a indústria farmacêutica, que também tem funcionado muito bem, captation, sobretudo captation com laboratórios, onde a gente observa um índice na casa de 12% a 15% hoje de redução de reexecução de exames. E, para fechar essa parte do meu painel, um projeto que nós somos um dos 13 que estão no projeto da ANS, um projeto de bundle na área de cardiologia, basicamente de angioplastia, onde a gente tem observado resultados muito bons. A gente tem 48% de redução de reinternação desses pacientes, 58% de redução de custo assistencial e uma taxa de uso de stent muito abaixo do que a gente vê na literatura internacional. Hoje, a Sul-América ela tem mais do que 50% do seu sinistro em novos modelos de remuneração. Então, o fee-for-service realmente está ficando para trás, a gente está olhando para o que traz valor. Todo esse projeto coordenado, ele olha, acima de tudo, para qualquer coisa que a gente faça, a gente está olhando para o beneficiário no centro do cuidado e mais do que tudo, certo? Redução de valores tem que ser por diminuição de desperdício, certo? Olhando sempre a qualidade para o nosso beneficiário. Denise, posso fazer meus comentários agora, já dessas apresentações? Fique à vontade. Vamos essa primeira rodada aí. Expressar minha enorme satisfação de estar aqui com vocês, Fabrício, Denise, Márcia, Tereza e Vanessa. Tem muito acúmulo de conhecimento aqui e eu acho que a gente tem que usar esse conhecimento para debater, informar as pessoas que estão assistindo e também mudar as nossas formas de pensar. É uma oportunidade que eu julgo única para o debate. Primeira coisa que eu queria dizer, e que já foi expressado pelas três
panelistas, é que a gente tem alguns agentes de transformação aqui que são fundamentais se a gente quiser fazer essa tão necessária, e eu não vou aqui repisar, porque é uma tão necessária transformação. O primeiro dos agentes é o paciente. O paciente precisa ser informado adequadamente do que é entrega de valor por prestadores de serviços de saúde. E lembrar a todos nós aqui que o grande valor está na saúde, né? Tanto na preservação da saúde, quanto no retorno a uma situação de saúde depois da doença. E, portanto, eu falo aqui como representante classicamente de um hospital, esse processo de entrega de valor para o cidadão, nem do paciente, começa muito longe do hospital, muito antes da chegada do paciente no hospital, e aqueles prestadores que não atentarem para esta prestação de serviços ao longo de toda a linha de cuidado, muito antes da chegada ao hospital, não vão entregar valor de verdade para os pacientes. Então, a promoção da saúde, a prevenção da doença e, principalmente, a prevenção secundária, que é a oportunidade que nós temos de evitar as complicações das morbidades ou dos estados patológicos crônicos dos pacientes, tem que ficar longe do hospital. Precisa ficar longe do hospital. O hospital não faz bem isto, porque quando o paciente chega ao hospital numa situação de emergência, o processo tem que continuar todo de novo, sem o conhecimento da vida pregressa desse paciente, e, obviamente, acontecerão desperdícios na procura do melhor para o paciente. Então, o que a Tereza mostrou aqui, que a SulAmérica tem feito de cuidado coordenado, é fundamental para que a jornada do paciente seja acompanhada adequadamente, né? E essa jornada, se pergunta às vezes, eu comecei pelo paciente, quem é que será responsável por um cuidado coordenado, pela integração do cuidado? Embora a responsabilidade seja de todos, as operadoras têm uma posição muito privilegiada nessa coordenação do cuidado, porque é quem deve, pode reunir todos os dados do paciente ao longo da sua vida de saúde, vamos dizer assim, para que o paciente seja enxergado como um todo e possa, então, receber cuidados apropriados para a sua condição, clínica. E aqui tem um alinhamento claro entre o estímulo econômico e o bom cuidado ao paciente. Por quê? Quanto melhor esses pacientes ou o cidadão for cuidado, menor será a sinistralidade, vamos dizer assim, ou o gasto em saúde, e, portanto, existe um estímulo econômico muito forte para que as operadoras de saúde realizem essa integração. O terceiro elemento dessa equação, obviamente, são os prestadores ampliando a sua visão sobre os pacientes e enxergando esses indivíduos muito antes. E aqui eu quero fazer uma separação, que eu acho que é muito importante, da contenção de gastos na prestação de serviços ao cidadão. Tem duas formas de contenção igualmente importantes, eu não sei dizer qual que é mais importante, então eu sempre digo igualmente importantes. A primeira delas é definir o que é pertinente no cuidado ao paciente. Então, se aquilo é necessário, se a internação é necessária, se o exame é necessário, se o procedimento cirúrgico é necessário, se a internação naquele local é necessária. Então, a pertinência do procedimento é fundamental, porque se aquele procedimento não for necessário, tudo que você vai entregar a partir dele tem valor zero ou negativo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é o que já foi dito aqui pelo Cláudio no começo e repetido aqui pela Márcia, em relação ao desperdício. Por quê? Para mim, a definição de desperdício é, em sendo necessário aquele procedimento, qual é a forma mais eficiente de realizá-lo, que tenha eficácia com baixo custo. E aí entra o segundo elemento da contenção de custos. E para mim, como médico, o que é importante na contenção de custos? Para mim, é inclusão. Para mim, se nós formos eficientes na contenção de custos, controlando a pertinência e controlando o desperdício, nós tornaremos os nossos serviços de saúde disponíveis para uma parcela maior da população.
E para quem olha serviços de saúde do ponto de vista da saúde suplementar, tem aí um mercado de 150 milhões de pessoas a serem atingidas, desde que nós sejamos melhores na pertinência e no desperdício. Então, e para o Sistema Único de Saúde, também controlando pertinência e desperdício, permitirá que, com a estrutura já existente, a gente consiga atender um número muito... E com os dinheiros já existentes, a gente consiga atender um número muito maior de pessoas. Então, existe um forte alinhamento econômico, para resumir, tanto por parte do paciente quanto por parte da operadora, de que haja uma ampla transformação do modelo de pagamento. E os prestadores têm que entender, eles têm que ampliar o espectro de visão e que eles têm que compartilhar o risco, sim. Por quê? Porque eles são responsáveis pela maior parte do risco. Os pacientes são muito responsáveis pelo risco, se não se cuidarem, obviamente, mas os prestadores, a partir da chegada do paciente, eles têm responsabilidade sobre o risco que vai ser, ou pela qualidade e segurança do atendimento, e, portanto, na outra ponta, pelo risco que vai ser apresentado ao paciente. Esses são meus comentários iniciais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que a gente pode fazer desse nosso debate uma coisa muito produtiva, não só para esse tempo, como para o futuro. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelas suas contribuições iniciais. Eu já vou dar seguimento à próxima pergunta. A gente queria ouvir a Márcia Martins. Márcia, você e a Tereza, a Vanessa, o Paulo, todos contextualizaram um pouco que a mudança traz também uma reflexão sobre um redesenho do modelo assistencial. E esse redesenho, você citou, com atenção primária e linha de cuidados também sendo priorizados. Como você acha que esse redesenho do modelo, a atenção primária, ela pode impactar a experiência do paciente e os desfechos em saúde e contribuir para essa sustentabilidade do sistema de saúde? Aprofunda um pouquinho mais isso que você anunciou na sua fala inicial. Olha, eu adorei ouvir que a Tereza disse, porque a gente começa a ver um movimento realmente muito amplo em direção à saúde, como o Chap tinha falado, o norte tem que ser a saúde. E eu queria compartilhar, ontem nós tivemos, lá na Universidade do Texas, onde eu estou fazendo mestrado em transformação do sistema de saúde, a gente teve uma conversa com Christina Ackerman, que é a presidente do ITIOM. E aí a gente perguntou para ela qual foi o standard set mais difícil que vocês desenvolveram e qual a lição principal aprendida. E isso lembra muito a questão da atenção primária. Ela falou, olha, a gente começou olhando para a doença. Então, vai lá e faz o de osteoartrose de joelho, vai lá e faz o de diabetes, vai lá. Mas a hora que a gente foi fazer um standard set para o adulto saudável, que é a linha de tempo de alguém que está na atenção primária, que tem um timeline muito diferente, e aí isso é um desafio para quem paga essa conta, porque por quanto tempo... Quer dizer, em quanto tempo eu vou demonstrar o valor que eu estou gerando? Não é que eu não estou gerando, eu só tenho dificuldade de demonstrar isso ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, como é que, ao longo deste percurso, ele vai sendo alocado em linhas de cuidado específicas que vão se somando. Então, eu acho que foi uma discussão extremamente rica para a gente, porque esse, de fato, é um desafio. A gente sabe que tem que medir desfechos, a gente sabe que tem que medir custos, mas, de fato, os instrumentos que a gente tem para fazer isso hoje ainda impõem um enorme desafio para todo mundo, para o prestador, para o pagador, para a indústria e para o próprio paciente, que vai demorar muitas vezes para entender que quando eu coloco ele na atenção primária, isso não é um demérito. Ele não perdeu valor no plano, ele ganhou, porque ele passa a ter um parceiro que ajude na tomada de decisão. Colocar desfechos simples e puros na mão de um paciente e não ajudá-lo na tomada de decisão, talvez não tenha o impacto que a gente imagina que simplesmente divulgar desfechos teriam. Então, eu acho que isso foi uma lição aprendida ontem, que para nós é muito, muito, muito rica em termos de como a gente vai medir esse valor, gerar valor e demonstrar que a gente gerou valor. Acho que são dois pontos bastante importantes. E a gente tem olhado para a atenção primária também com o olhar a lente da equidade, que é realmente oferecer o nível de atenção que cada um precisa ao longo das necessidades que ele apresenta ao longo
da sua vida ou naquele momento. E eu gosto muito do que o Chap falou em relação a essa pequena parcela da vida do paciente que ele passa no sistema de saúde e todo o resto que está em torno. E aí vem a segunda discussão que impacta os novos modelos de acordos baseados em desfechos, que é quanto que aquele resultado clínico foi impactado pelo tratamento que eu ofereci versus ele não ter acesso a transporte, ou ele ter determinantes sociais ali acontecendo que impactam hoje alguns cálculos em 50% do resultado de um tratamento que está sendo oferecido. E aí os hospitais começam, e alguns planos de saúde sem fins lucrativos, como o Commonwealth nos Estados Unidos, que começam a remunerar por transporte, que começam a reembolsar ou entregar alimentos na casa dos pacientes, que começam a liberar mais o uso de terapias alternativas, porque isso tira o paciente da sala de emergência. A pergunta é, qual é o limite? Que nível de acordo eu tenho que ter com a equipe multiprofissional para que a gente diga, sim, você pode lançar mão de terapias não padronizadas, mas em contrapartida, claramente eu preciso que esse paciente não esteja na sala de emergência. Ou e foi uma discussão que a gente teve recentemente lá também, será que isso tem um limite, ou se eu precisar pintar o cabelo, porque eu estou com depressão, isso entra nesse pacote, ou a gente vai dizer, não, tem um limite. Qual é esse limite? Então, eu creio que a hora que a gente começa a ver na prática, quem realmente está implementando, e eu queria depois ouvir muito mais isso da Tereza, os desafios começam a aparecer, porque a gente tem o desfecho, na verdade, é o resultado do que a gente ofereceu de tratamento e do contexto em que esse paciente vive e quão preparado a gente está para coordenar o cuidado após o tratamento. Então, são reflexões que eu acho que eu gostaria bastante de ouvir também um painel sobre elas. Muito interessante esses pontos, Márcia, tanto em relação à questão de como mensurar o valor criado, inclusive isso, acho que até responde uma pergunta da audiência que a Mariela Souza fez sobre como mensurar a entrega nesses modelos, e também qual que é o limite. Se a gente começa a ampliar esse entendimento para os fatores socioeconômicos que impactam a saúde, até que ponto que os prestadores, as operadoras têm que se envolver para reduzir o impacto desses fatores socioeconômicos. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Vanessa em relação a esses fatores socioeconômicos que impactam os desfechos de saúde. Como você imagina que eles têm que ser integrados nessa jornada de cuidados em saúde baseados em valor? A gente não te ouve. A gente não te ouve ainda. Perdão, erro recorrente desse período. Estava no mudo. Desculpa. Eu acho que esse é um tema bem pertinente, porque ele é fundamental quando a gente pensa em implementar os modelos de remuneração baseados em desfechos e a gente quer comparar estabelecimentos, por exemplo, né? A gente quer comparar prestadores de serviços de saúde. Então, eu acho que tanto isso quanto a complexidade do paciente são variáveis que a gente vai ter que incorporar nessas análises. Eu tenho feito algumas discussões nesse sentido, até com algumas operadoras, quando a gente fala de desfecho em especial, né? E uma das discussões que a gente faz se a gente simplesmente comparar os desfechos entre prestadores de uma forma absoluta, sem ajustar por essas variáveis, a gente pode penalizar exatamente aqueles prestadores que já tratam os pacientes mais graves. E tem algumas publicações, tem uma publicação americana, por exemplo, que fala que nos Estados Unidos, quando eles começaram a fazer um pagamento variável para os prestadores com base nos melhores desfechos, começou a acontecer um incentivo perverso de que alguns prestadores começaram a recusar os pacientes mais graves, porque esses pacientes mais graves tinham uma chance maior de ter piores desfechos e isso os penalizaria financeiramente, né? Então, e aí, quando a gente pensa, bom, então vamos ajustar por DRG, por exemplo, né? Alguns hospitais têm DRG, mas os hospitais têm adotado modelos de DRG diferentes. Então, acho que uma solução para isso seria que, considerando que a operadora passe a comparar os prestadores com base em complexidade do paciente, seria a operadora calcular o DRG dos pacientes.
porque ela tem uma base única de comparação. Isso para levar em consideração complexidade. Para levar em consideração os determinantes sociais da saúde, eu acho que é um segundo passo, porque na grande maioria das vezes a gente não tem esses dados nos nossos sistemas, até para fazer esses cálculos, né? Para fazer o cálculo de, olhando historicamente os pacientes que eu atendi, que foram atendidos num determinado prestador, qual foi a variação de desfecho e de custo que aconteceu em função dessas características socioeconômicas dos pacientes. Agora, a gente vai ter uma oportunidade aqui no Einstein de fazer um estudo em que a gente vai comparar os desfechos encontrados dos pacientes com Covid internados na UTI, que precisaram de ventilação mecânica, e qual foi a diferença de resultado, por exemplo, em termos de mortalidade dos pacientes atendidos no Morumbi versus pacientes atendidos nos hospitais públicos. Porque eu acho que é um case muito específico em que a gente teve equipes semelhantes tratando esses pacientes, uma gestão única de todas as nossas UTIs, um acesso à tecnologia muito parecido, porque por mais que a gente tenha discrepâncias de acesso a tecnologias no SUS e na saúde suplementar, quando a gente pensa nos nossos hospitais públicos, a gente tem um acesso muito parecido e a gente usou protocolos muito semelhantes, né, no caso do enfrentamento da Covid. Então, acho que vai ser uma oportunidade de estudar o impacto desses fatores, né, desses determinantes sociais da saúde sobre os desfechos, para tentar chegar aí a algumas conclusões, ou pelo menos algumas hipóteses desse impacto. Mas eu, honestamente, acho que a gente ainda está distante de conseguir incluir esses fatores no ajuste de remuneração. Isso é uma opinião pessoal. Denise, só me permite fazer um breve comentário. Não, fique à vontade. Eu acho que o que a Vanessa falou agora abriu os meus olhos no seguinte sentido. Seleção adversa em relação a questões de pacientes mais graves, clinicamente menos graves, eu acho que isso já é bastante claro no mercado. Agora, uma seleção adversa por questões socioeconômicas é algo que talvez nos países desenvolvidos não seja muito relevante, mas para um país da desigualdade que a gente vive, vai ser algo bastante crítico. Então, eu acho que esse é um aspecto para a gente refletir bastante. Posso fazer um comentário? É muito relevante nos países mais desenvolvidos também. Tem uma série de trabalhos mostrando que, dependendo da estação onde você pega o metrô em Nova York ou em Londres, você tem um resultado de expectativa de vida muito diferente entre um lugar e outro. E eu aconselho, e eu faço isso, eu vou falar uma coisa anedótica, mas que é óbvio, a gente não fez o estudo e a Vanessa vai fazer. Se você visita uma unidade de pronto atendimento do Einstein no Morumbi e a unidade de pronto atendimento no Boi-Mirim, o perfil de comorbidades das pessoas que chegam é absolutamente diferente. Você pode ter um paciente numa descompensação de um diabetes, as múltiplas comorbidades que você encontra junto no Boi-Mirim são muito diferentes da que você encontra no Morumbi. Isso acontece, pessoal, porque a gente não tem uma atenção primária adequada. Você fala, mas na saúde suplementar também não tem. Tem. As pessoas são melhor informadas e elas têm médico de referência, e elas procuram precocemente a sua assistência. Poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor na saúde suplementar. A gente ter todo esse cuidado mais coordenado, acompanhamento da jornada do paciente, ter os dados em todos os pontos de contato, servir ao paciente, não tentando agradá-lo em tudo, porque é muito importante que o paciente esteja no centro do cuidado e participe das suas decisões, mas isso é bastante diferente de fazer tudo o que ele quer, porque tem um limite, né? Porque é clássico no consultório médico o paciente falar: eu tenho convênio, doutor, pode pedir tudo, mas o senhor fez os exames há 2, 3 meses. Não, mas pede tudo que eu quero ter certeza do que está acontecendo e tal. Então, o médico querer agradar ao paciente a todo custo tem um custo que ninguém consegue pagar. Então, também tem esse aspecto. Mas o que eu quero dizer é que os determinantes sociais da saúde são muito impactantes em todos os lugares, e aí eu vou dar, mesmo nos países mais desenvolvidos, com menos desigualdade social do que tem aqui, porque tem desigualdade social e tem uma desigualdade cognitiva, do entendimento do que faz a diferença para a saúde. E existe isso mesmo nas classes mais
abastadas ou mais privilegiadas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto. E eu vou dar um número para você, que é do município de São Paulo. No município de São Paulo, a expectativa de vida no Alto de Pinheiros é 78 anos. E no bairro do Pari, no mesmo município, é de 52 anos. Olhado do ponto de vista dos 52 anos para cima, a diferença é de 50% de expectativa de vida. E aí entra saneamento básico, mortalidade infantil, violência em jovens e tudo isso, mas também entra doenças crônicas inadequadamente acompanhadas. Isso é uma coisa muito importante. E é uma coisa que eu costumo dizer, vocês já devem estar cansados, mas eu preciso dizer de novo. Essa diferença de expectativa de vida, em percentual, era exatamente a mesma que existia na época da escravidão entre os escravos e os senhores de engenho. É de 50%. Então, eu acho que a gente tem aqui um problema mais amplo quando a gente olha para o sistema de saúde como um todo, e os aprendizados da saúde suplementar têm que ir para a saúde pública, os aprendizados da saúde pública têm que ir para a saúde suplementar, e acho que a gente deveria olhar para a população deste ponto de vista também, quando a gente fala em entrega de valor. Tá bom? Excelente, Paulo. Acho que não tem como a gente discutir um tema desse sem discutir os fatores socioeconômicos, né, e qualidade, e essas diferenças sociais que a gente tem aqui no nosso país. Eu acho que a Vanessa também trouxe uma questão que eu achei interessante, quando ela fala não só em medir desfechos, não só em medir resultados, mas também fazer uma comparação entre os prestadores. Eu acho que no nosso sistema, a gente ainda não assimilou essa cultura, né, de poder ter um processo de transparência, né, nesses dados, nessas informações, inclusive com indicadores e com parâmetros, naturalmente, que sejam alinhados para que a gente possa ter essa comparação, não é, Vanessa? Tem que ter um cuidado muito grande para que a gente esteja realmente comparando coisas que são comparáveis, né, e não fazendo comparações, vamos dizer assim, que não estejam com a mesma estruturação. Eu queria já passar a próxima pergunta para a minha amiga Tereza Veloso. Eu sei que você vem aí, na sua fala, na sua primeira resposta, você abordou aí uma experiência incrível da Sul-América. Aliás, esse é um dos, além do bem que a gente quer a você, esse é um dos motivos para você estar com a gente, por essa executiva audaciosa que você em implantar essas mudanças, né, na sua organização, e também pela contribuição que você faz lá no IBRAVES, fazendo uma discussão também lá sobre valor em saúde, e eu queria, assim, te explorar um pouquinho no que se refere ao papel da transformação digital, né, o quanto que ela acelera na adoção de linhas de cuidado baseado em valor. Na tua experiência e dentro das discussões que você tem feito aí em outros fóruns, o quanto que você acha que essa transformação digital que foi tão acelerada durante a pandemia pode também provocar aceleração em value-based healthcare? Denise, você é sempre muito gentil, né? O que a gente tem na Sul-América é um belo time, tá? E um time que está com a cabeça totalmente voltada para essa mudança do modelo assistencial. E tem sido um trabalho muito bonito de se ver, de um time que está muito integrado e construindo uma coisa bem bacana. Tá? Lá na Sul-América, a gente tem usado muito machine learning, esse machine learning para análise preditiva de saúde, tá? Fazendo um papel de estratificação da população, certo? Criação de algoritmos, porque isso nos ajuda, com esses modelos preditivos, a construir as linhas de cuidado. Tá? Aí a gente consegue ter uma ideia de desfecho, e a gente consegue, como Márcia falou, não só estratificar a população doente, mas estratificar a população que tem risco aumentado de desenvolver uma determinada doença. E aí o compromisso maior não é só fazer uma linha de cuidado para diabetes, uma linha de cuidado para hipertenso, porque isso é fácil de fazer. O que a gente precisa, e a gente está trabalhando na construção, é uma linha de cuidado da mulher, uma linha de cuidado do homem, uma linha de cuidado da criança,
porque aí sim a gente vai começar a trabalhar mais forte com prevenção. Não que a gente tenha que esquecer a linha de cuidado do paciente crônico, mas a gente tem sim que tocar o paciente em toda a sua cadeia, tá? E investir cada vez mais nesse processo de prevenção, tá? Esse processo de estratificação de informação, ele, para a operadora, ela tem um desafio muito grande, porque a gente tem muita informação de contas médicas, a gente tem muita informação hoje que vem do nosso cuidado coordenado, mas falta muita informação assistencial, que não chega até a gente. Então, é um desafio que a gente tem, certo, do mercado ficar mais integrado para que a informação chegue e a gente possa fazer linhas de cuidado mais consistentes para atuar nos pacientes, tá? Esse modelo de utilização de machine learning, esse todo o processo que a gente está fazendo, ajudou muito a gente durante a pandemia a entender quais eram as populações que precisavam de mais apoio, que tinham maior risco, e que a gente precisava ficar mais próximo. Tá? A gente tem um exemplo muito grande na nossa população de idosos. A gente monitorou mais de 98 mil idosos durante a pandemia, e estamos monitorando ainda, em mais de 978 municípios diferentes, tá? E fazendo um monitoramento, assim, com triagem, avaliação de sintomas, direcionamento para o que era necessário, identificação de rede de apoio para esses idosos, um trabalho também de marketing, de divulgação, de orientação, de como conviver com o isolamento social, fazendo um trabalho de orientação que tem sido muito positivo para nosso grupo de idosos. A gente já tem, normalmente, 2 programas de idosos que funcionam simultaneamente, que é o Idoso Bem Cuidado e o Envelhecimento Saudável, mas esse papel, certo, do núcleo do cuidado, da equipe do Saúde Ativa, que são nossos programas de prevenção, durante a pandemia, certo, com esses idosos, mostra que a gente está no caminho certo. Tá? E usando tudo de tecnologia que se pode usar, voice bot, WhatsApp, SMS, e-mail, todos os meios necessários para se comunicar e para que você possa escalar de uma forma maior, certo, o número de beneficiários que a gente pode atingir nesses modelos de linha de cuidado. Uma outra coisa que tem sido bem relevante na formação dessas linhas de cuidado, no trabalho que a gente tem feito, é a integração. A integração daqueles grupos que eu falei no começo, certo? Das especialidades médicas, com modelo de remuneração por desfecho, participando intensamente nessas linhas de cuidado. Tá? Então, cada vez mais, a gente consegue juntar as duas coisas. Tá? O cuidado e a linha de cuidado e o trabalho assistencial olhando para o desfecho. Tá? Os resultados têm sido muito bons e a gente tem crescido muito nisso, mas ainda é um processo de aprendizado. Muito bom. Fabrício, quer comentar alguma coisa? A transformação digital, Fabrício, eu sei que é sua paixão também, fique à vontade. Depois a gente escuta o Paulo. Eu acho que o protagonismo que a Sul-América está tendo nessa área é admirável e penso que ela tem que entrar em todas as esferas. Da linha de cuidado, também da atenção domiciliar. Eu estava conversando com o Fernando da CareNet recentemente, ele me trouxe umas informações de que muitas vezes a atenção domiciliar, até 70% das vezes que os idosos buscam atendimento no hospital são falsos positivos, e que às vezes a gente tem, por exemplo, internet das coisas médicas puxando esses dados, ele pode colaborar, por exemplo, com o cuidador ou com a família daquele paciente para evitar esses falsos positivos. Então, a gente tem que, sem dúvida alguma, integrar o máximo possível a transformação digital, tanto nas linhas de cuidado de saúde, quanto também em questões de modelos de remuneração para ajudar a predizer os desfechos, e acho que é muito poderoso essa dobradinha, saúde baseada em valor e transformação digital. Muito bom.
Nosso comentarista quer fazer alguma observação em relação ao tema transformação digital? Não? Está me ouvindo, Paulo? Acho que está no mudo. Não, acho que ele está no mudo, mas eu não sei se ele está me ouvindo. Está me ouvindo bem? Você quer fazer alguma observação sobre o tema transformação digital, Paulo, como se encaixa nessa nossa discussão? Não. Então... Desculpa, você está querendo que eu comente sobre o tema da transformação digital? Eu não sei se você ouviu. A minha pergunta era se você queria adicionar mais algum comentário sobre a importância da transformação digital nessa mudança cultural de value-based healthcare. Não, eu... Ok, então... Eu estou ouvindo muito fragmentado, vocês me desculpam. Eu escutei a Tereza muito bem, mas depois, agora com a Denise, eu estou escutando um pouco fragmentado. Mas eu queria fazer um comentário sobre a responsabilidade dos prestadores nisso que a Tereza falou. Não há forma de haver uma integração de dados com uma rede muito ampla. Teve um período em que a gente imaginou que quanto mais opções a gente oferecesse para o paciente, seria melhor para ele, porque ele poderia escolher de uma forma livre e tal. O fato é que a gente não instruiu essa escolha, né? O que chama instruir a escolha? É mostrar para ele quais são os resultados que ele vai ter, ou o atendimento das suas expectativas que ele vai ter, e nos vários pontos de contato que ele tem com a rede. Então, eu acho que tem que haver uma reversão. A Sul América está fazendo isso, e outros também estão fazendo isso. Quer dizer, você tem que enxugar e qualificar melhor a sua rede para você conseguir obter os dados necessários para poder colocar todos os mecanismos de análise de dados, a Tereza citou aí, machine learning, etc., que vão te possibilitar fazer uma análise preditiva e ajudar o paciente. Porque muitas vezes você fala assim, o paciente apareceu aqui com um câncer. Ele não apareceu aqui com um câncer. Houve um desenvolvimento progressivo de uma série de condições ambientais e genéticas que levaram ao desenvolvimento daquela neoplasia. O que não dizer de doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares e outras tantas condições patológicas. Então, a gente precisa chegar muito antes neste processo. E a gente já tem dados suficientes para chegar muito antes neste processo. Ou antes da doença, ou no diagnóstico precoce da doença. E eu vou enfatizar de novo, como médico aqui, é muito diferente para o paciente você fazer um diagnóstico de um câncer de mama estágio 1 de um câncer de mama estágio 4. E a gente ainda está fazendo, mesmo nas populações mais informadas, ou nos segmentos populacionais mais informados, diagnósticos tardios de neoplasias. Isso gera mais sofrimento, maior mortalidade e um custo muito maior. Então, o que eu quero dizer é assim, um aspecto importante do que tem-se que fazer é uma restrição de rede, uma qualificação de rede e uma exigência que a rede reporte os seus resultados e forneça os seus dados em tempo real da aquisição desses dados para que a gente possa ter uma coordenação do cuidado adequada. Isso implica numa transformação ampla dos sistemas de informação, para que eles se conectem e que haja, então, esse olhar para o indivíduo como um todo dessa forma. Eu não sei, Tereza, desculpa, Tereza não, aqui é para a Denise e para o Fabrício, acho que a gente tem o compromisso de terminar às 19h e tem um lançamento aí que vocês querem fazer, acho que de uma ferramenta de gestão importantíssima, que é aquela em que a gente enxerga melhor o que está acontecendo e, portanto, faz melhor o que a gente tem que fazer no futuro. Então, o que nós vamos fazer aí? Vocês dirigem essa parte. A gente tinha uma previsão dessa iniciativa, mas vocês conhecem mais profundamente do... Pois não. Não, eu ia dizer que a gente tem um pouco mais de tempo, Paulo, que a gente anunciou ficar um pouco mais tempo, mas eu acho que a tua preocupação procede e a gente começa, então, também a concluir essa parte do debate. Eu queria fazer uma rodada final com as considerações de cada painelista, quero que vocês fiquem à vontade, para depois a gente seguir. O Paulo faz o fechamento e a gente segue para a próxima fase do nosso trabalho. Tá bem assim? Tá bem assim, Fabrício, para você?
Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar pela Márcia. Márcia, você acrescenta o que você acha interessante às discussões que foram colocadas e por gentileza, faça essas considerações já com o compromisso de voltar no nosso próximo painel e nas nossas próximas discussões desse tema junto conosco aqui. Por favor. Olha, excelente painel, eu acho que foi extremamente rico, não só para quem participou lá na audiência, mas para nós. Eu estou absolutamente animada com o próximo passo, que é o lançamento aí do edital, porque eu acho que nós precisamos começar a ter casos brasileiros, né? A gente ainda está bastante olhando para casos internacionais, o nosso contexto é diferente. Portanto, a minha expectativa é a melhor possível para o lançamento desse edital, tanto para o lado dos modelos de pagamento, quanto para o redesenho da assistência. E eu queria frisar algo que o Chap falou, que eu acho que dentro de toda essa transformação, a interoperabilidade é o que, de fato, vai permitir que os modelos de remuneração possam ser, de fato, acompanhados, os desfechos, os resultados e o que a gente vai usar. E a gente tem uma fragmentação que não é só assistencial, a fragmentação da informação talvez seja hoje o desafio maior que nós temos. Então, espero que dentro desses cases ou nos próximos a gente comece a ver realmente soluções em interoperabilidade, solução a gente vai dar para o prontuário para integrar toda essa informação, que vai além da discussão só de confiança, é de tecnologia mesmo. Eu posso confiar, mas como é que eu troco esse dado em tempo real para que a gente tome decisões capazes de mudar o curso da história daquele paciente? Então, enfim, bastante... Muito obrigada. Olha, estava tão bom que agora que eu vi que o Paulo tem razão, a gente tem aí uma previsão para 19 horas, eu nem vi o tempo passar. Eu vou passar rapidamente, então, a palavra para a Vanessa Teique, para fazer suas considerações finais. Desculpa, eu não tô conseguindo ouvir a Denise nesse momento, mas acho que sou eu agora na sequência a falar, né? Sim. Obrigada, Denise, mais uma vez. Bom, como considerações finais, acho que é um tema muito atual, muito pertinente, e como a Márcia falou, eu acho que a gente precisa de cases nacionais, né? Porque enquanto as coisas estão na teoria, tudo parece que vai ser perfeito de implementar. Quando a gente começa a implementar na prática, a gente encontra os desafios. E se a gente quiser só começar quando estiver perfeito, a gente não vai sair do lugar, né? Então, a gente tem que começar para entender quais são os desafios e como é que a gente se ajusta para que funcione mesmo diante desses desafios, né? E tem um ponto que a Márcia comentou realmente, que é de informação, que eu acho que é muito importante, porque o que a gente tem visto na prática também é que muitas vezes a gente acha que a barreira por exemplo, o sistema de informação é a primeira barreira, né? Mas a gente vê que depois que a gente tem o sistema, a barreira é o processo, porque a gente precisa de alguém que vá lá e alimente o sistema com a informação correta para a gente poder usar essa informação depois. Aí a gente tem um passo adicional para resolver. Mas acho que essa é a ideia, né? E eu estou bem animada com a possibilidade de receber esses casos de implementação dos acordos baseados em desfechos ou mudanças de padrões de cuidado, para a gente entender o que está acontecendo, quais têm sido os desafios na prática e poder aprender com isso e evoluir para novas implementações. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e seguimos em frente. Vamos juntos, Vanessa. Muito obrigada. Tereza, minha querida, sua vez, para suas considerações. Eu queria agradecer, Denise, mais uma vez a oportunidade de participar desse painel aqui, um assunto mega relevante que a gente tem que construir de alguma maneira, tem que ir fazendo, tem que ir construindo. A certeza de que a gente vai errar no caminho, a gente já tem, tá? Mas a gente precisa construir de alguma maneira. Tem a questão muito relevante que Márcia, Vanessa falou, Paulo também, que é a questão da integração de dados. Se a gente não conseguir integrar esses dados, a gente vai ter muita dificuldade em seguir no caminho que a gente precisa. Mas eu queria provocar vocês um pouquinho falando de uma coisa que a gente falou pouco aqui, que é o paciente, o cliente em si. Tá? A gente precisa trabalhar com eles de uma maneira que eles fiquem mais engajados nesse processo. Tá? Eu tenho dúvida se eles sabem o que é valor em saúde, como a gente fala todos os dias. Então, tem um compromisso nosso também de educar, de capacitar, de trazer esse entendimento para o paciente. Tá? Porque se ele estiver engajado,
ele vai ser o dono, ele vai estar empoderado da saúde dele. Tá? Então, acho que a gente começa a ter uma mudança também partindo do paciente. Podemos seguir? Paulo, você guarda suas considerações para o encerramento do evento ou quer fazer algum posicionamento agora? Podemos ir? Então, vamos já seguindo para a última parte do nosso painel digital. Eu queria convidar o Fabrício Campolina para fazer o lançamento do edital de chamamento para a submissão dos casos de sucesso, que farão parte aí da nota técnica, da segunda fase da nota técnica do ICOS, Jornada da Adoção de Value Based Care no Brasil, Aprendizagens, Casos de Sucesso e Caminhos para o Futuro. Fabrício, a palavra é sua. Obrigado, Denise. Se puderem, por favor, colocar a apresentação na tela. E acho que o seguinte, por favor. Como já foi comentado, e acho que o convite já feito pela Márcia, pela Vanessa, pela Tereza, a nossa ideia é coletar casos de sucesso no nosso país para poder trazer as aprendizagens e também servir como motivação para continuar desenvolvendo saúde baseada em valor no Brasil. Inicialmente, recordando, a gente lançou a nossa nota técnica em 2018, que ajudou bastante na educação sobre esse conceito. Seguinte, por favor. Estamos agora na segunda fase com um grupo de trabalho que conta com muitos dos panelistas contribuindo na sua redação, acho que é bastante inteligência e conhecimento sendo agrupado para poder contribuir para o avanço, e dentro dessa nota técnica, a ideia é coletar casos de sucesso em 5 categorias, uma categoria que é melhorias em linhas de cuidado, a outra são acordos baseados em desfecho para fee-for-service com pagamento por performance, o bundle por captação e por orçamento global. Seguinte, por favor. A gente vai ter o comitê avaliador, composto como chairman o Paulo Chapchap, como membros a Denise Eloy, Giovanni Serri, a Márcia McGinsey, o Silvio Junqueira, Vanessa Tait, Vera Valente e Wilson da Abramed, ou seja, bem amplo, representando toda a cadeia de saúde. Seguinte, por favor. E a gente gostaria de convidar a todos, a gente faz a abertura desse edital de chamamento no dia de hoje, neste webinar. Tanto os requisitos como a forma de submissão, vocês podem acessar no site do Instituto Corizão Saúde. A gente vai estar recebendo esses casos de sucesso até o dia 27 de setembro, e depois aquele comitê avaliador terá 40 dias para concluir a definição dos casos que a gente vai destacar na nota técnica, e eu diria que todos são vencedores por estarem implementando esses modelos, então os que vão ter destaque vão ser definidos até o dia 27 de setembro, e a ideia é a avaliação e a divulgação dos casos selecionados serem divulgados no dia 15 de outubro. Seguinte, por favor. Com isso, eu gostaria de convidar de novo o Paulo Chapchap e a Denise para o encerramento. Muito obrigado, e pode tirar a apresentação e me tirar também. Obrigado. Não, eu só posso aqui agradecer o convite para que eu fizesse parte desse comitê avaliador. Eu acho que nós vamos aprender muito uns com os outros, que é a forma da gente aprender aqui. A Vanessa, mais jovem de nós, disse com muita propriedade uma coisa que é próprio de quem desenvolve tecnologia atualmente. Quer dizer, não vamos ter medo de errar, a gente precisa fazer, a gente precisa mudar. Na ponta, tem aí os pacientes que vão se beneficiar e vão poder ter mais acesso a uma medicina de alta qualidade. Vamos apresentar os nossos casos, vamos submeter os nossos casos ao escrutínio de toda a nossa comunidade, com o objetivo único de nós, ao compartilharmos conhecimento, progredirmos para a constituição de um sistema de saúde mais justo,
no nosso país e com melhores resultados para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado de novo, Denise, Giovanni e Cláudio Lutemberg, por terem me convidado para essa função. E, como eu já não estou fazendo muita coisa, eu prometo que eu vou me dedicar a essa outra também aqui com o fim. Paulo, muito obrigada. Eu sei de quantas frentes você lidera aí, e é muita generosidade sua nos apoiar também nesse grande desafio. Eu queria agradecer a você muito a sua participação, agradecer a todos os painelistas, agradecer muito ao Fabrício Campolini e todo o seu time que nos apoiou na organização e sempre nos apoia na organização das discussões com esse tema. Queria agradecer também a cada uma das especialistas que participaram, as nossas meninas que brilhantemente abordaram aí o tema com muita assertividade, e principalmente estimulando para que esse debate ele continue. Também queria muito agradecer ao InovaHC pelo apoio ao evento, especialmente também a parceria da Johnson & Johnson. O agradecimento já foi feito pelo nosso presidente, pelo nosso vice-presidente, mas eu não posso deixar também de fazer esse agradecimento pelo apoio de todo o time da Johnson, e principalmente a quem esteve conosco, quem teve interesse de compartilhar desse conteúdo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Faremos os próximos. Acompanhem no site do Instituto Coalizão Saúde todos os passos desse nosso trabalho, e certamente até o final do ano, com a conclusão da nota técnica, nós estaremos aí, e de uma forma muito coletiva, com participação de um grupo de trabalho amplo, de toda a cadeia produtiva, colaborando para que essa discussão ela tenha mais maturidade e ela realmente seja aplicada em todas as suas dimensões aqui no Brasil. Muito obrigada a todos e muito boa noite.